Olá, olá, penalistas! Sejam bem-vindos à nossa quarta aula aqui, preparatória para a segunda fase da OAB em Penal, a preparação mais personalizada do mercado. Bom, a nossa quarta aula de hoje é uma aula sobre habeas corpus. Na verdade, desde a unificação do exame de ordem, nós nunca tivemos a cobrança de uma peça de habeas corpus na segunda fase. Ao contrário disso, né, a OAB gosta e destaca de forma clara e veemente, repetidamente, inclusive, em todas as peças, em todos os problemas que são cobrados em segunda fase da OAB, destaca o não cabimento ou a não exigência de uma peça de habeas corpus. Por quê? Porque o habeas corpus não é uma peça exclusiva de advogado, né? Qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus perante a autoridade competente, pleiteando aí garantir o direito de ir e vir de qualquer outro cidadão. Então, a OAB gosta de destacar nos enunciados dos seus problemas a informação de que, na qualidade de advogado de fulano, elabore a medida judicial cabível diversa de habeas corpus, né? Porque ainda que caiba um habeas corpus, a OAB deixa claro para você que ela não quer um habeas corpus. Então, vocês podem me perguntar, Marina, por que a gente está tendo aula de habeas corpus? Justamente porque nós temos outros recursos, outras peças que são objeto de segunda fase da OAB, que são, inclusive, uma delas está, inclusive, entre as 4 mais, que é o recurso em sentido estrito, que podem ser interpostas, como no caso o recurso em sentido estrito, contra a denegação de um habeas corpus em primeira instância. Então, para a gente entender a interposição de um recurso em sentido estrito, interposto em razão da denegação de um habeas corpus em primeira instância, a gente precisa entender o habeas corpus. Então, essa é a ideia, conhecer o habeas corpus, entender como é que a peça de habeas corpus funciona, as hipóteses de cabimento, de impetração, para se eventualmente, numa segunda fase de exame de ordem, cair um recurso em sentido estrito contra a denegação de um habeas corpus, ou até mesmo um recurso ordinário constitucional, que é um recurso interposto perante o STJ contra a denegação de habeas corpus em segunda instância, no TJ ou no TRF. Vocês já conheçam, já tenham aí essa base que é a compreensão do habeas corpus, tanto a parte teórica quanto a parte prática, que é o que a gente vai ver aqui nessa aula de hoje, né? Como vocês já estão acostumados aí, aqui no Vai de Penal a gente faz sempre uma revisão teórica das hipóteses de cabimento, a estrutura da peça, legitimidade, competência, e depois a gente passa para a realização da peça em si. Além disso, apesar do habeas corpus não ser objeto, né, não ser uma prioridade, longe disso até, da OAB, e poder funcionar como uma base para outras medidas judiciais, outras peças, como o RES e o ROC, pode ser que a gente tenha aí, numa segunda fase, alguma questão que seja cobrada envolvendo aí o conteúdo teórico de habeas corpus. Então, como aqui no Vai de Penal a gente trabalha tudo que está no edital, a gente vai trabalhar uma peça de habeas corpus, ainda que ela não seja uma prioridade a ser cobrada na segunda fase de exame de ordem. Bom, vamos aqui então para o nosso slide. Habeas corpus, previsão legal, artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal. No exame de ordem, se eventualmente cair, vocês podem usar tanto o fundamento da Constituição quanto o fundamento do Código de Processo Penal, tá? Vamos lá, então. A estrutura da peça é aquela estrutura de peça única que a gente já vem vendo nas nossas aulas, desde a aula 2, lá de liberdade provisória, depois relaxamento de prisão em flagrante e agora aqui no habeas corpus, né? Estrutura de peça única, eu faço o endereçamento, faço aqui a indicação
do número dos autos, a introdução dos fatos do direito e do pedido, ok? Bom, então o nosso habeas corpus tem essa estrutura de peça única. A única coisa é que a gente vai ter um pouquinho de diferença no momento em que a gente for fazer aqui a introdução, tá? Por quê? Porque na introdução, essa qualificação ela vai ser um pouquinho diferente daquelas duas peças anteriores que a gente viu, da liberdade provisória e do relaxamento de prisão em flagrante. Bom, então, quando que cai um habeas corpus? O habeas corpus é um remédio constitucional garantidor da liberdade ambulatorial, cabível sempre que esta pessoa, né, estiver sofrendo ou na iminência de sofrer uma coação ilegal. Então, se a gente abrir o artigo 647 do Código de Processo Penal, a gente vai ver essa previsão aí, ó. Dar-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Então, no caso de punição disciplinar, não cabe habeas corpus, mas cabe toda vez que alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer aí uma violação ou uma coação no seu direito de ir e vir, tá? Só que o habeas corpus, ele não cabe somente nessa hipótese do 647, né? Quando alguém está sofrendo ou na ameaça de sofrer uma coação ao seu direito de ir e vir, à sua liberdade. O habeas corpus também cabe nas hipóteses do artigo 648 do Código de Processo Penal. E eu os convido a lerem aí, acompanharem comigo essa leitura do artigo 648. Tá lá, ó. A coação considerar-se-á ilegal. Então, cabe habeas corpus toda vez que alguém estiver sofrendo uma coação ilegal ou restrição, na iminência de sofrer a restrição ao seu direito de ir e vir. O que é uma coação ilegal? O artigo 648 diz para a gente, tá aqui, ó. A coação considerar-se-á ilegal, quando não houver justa causa. O que é essa falta de justa causa? Falta de justa causa é quando eu não tenho os elementos mínimos de autoria e materialidade para ter aí uma investigação, para ter uma ação penal, para ter um inquérito policial. Faltando esses elementos mínimos de autoria e materialidade, não tem justa causa para você ter uma persecução penal. Então, por isso, quando não houver justa causa, cabe a impetração de habeas corpus para trancar o inquérito, para trancar a ação penal, por justamente essa insuficiência de prova de autoria e materialidade. Inciso 2, quando alguém estiver preso por mais tempo que a lei determina a lei. Aí está um ponto importante. A lei estabelece que a prisão ela tem prazo de duração, tá? Então, ainda que não necessariamente todas as espécies de prisão, como por exemplo a prisão preventiva não estabelece um prazo fixo, mas ela fala que tem que ter uma duração razoável, né? O que seria razoável é trazido, é interpretado pela própria jurisprudência. Mas de uma forma geral, a prisão ela tem duração. Aquela duração que não for razoável, que extrapolar o prazo da lei, ela passa a ser ilegal. E esta ilegalidade, ela é sanada através de um habeas corpus. O inquérito policial, vamos imaginar, o inquérito policial ele tem prazo, se o investigado está preso, ele tem o prazo de 10 dias para ser concluído. Se ele não for concluído no prazo de 10 dias, já entra nessa hipótese do inciso 2. A pessoa está presa por tempo superior ao permitido pela lei, ok? Eu já tive casos práticos, por exemplo, de clientes que estavam presos e hoje o rito ordinário determina em crimes de roubo, por exemplo, que é do caso concreto, determina que a audiência de instrução tem que ser realizada num prazo de até 60 dias. O meu cliente já estava preso há 5 meses. Impetrei um habeas corpus dizendo que ele estava preso por mais tempo que a lei determinava, fundamentando nesse inciso 2. 3. Quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo, significa dizer quem decretou a prisão não é o juiz, né? Então, se não tem competência para fazer, essa coação passa a ser ilegal e, portanto, deve ser corrigida. 4.
Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação, vamos imaginar que o seu cliente tenha tido a decretação da prisão preventiva, por risco da ordem pública, tá? Corre o risco ele praticou o crime no exercício da profissão, corre o risco dele voltar a delinquir no exercício da profissão. Então, prender dele preventivamente para ele não exercer mais a profissão. Se eventualmente ele deixar de forma definitiva de exercer a profissão, não tem mais risco para a ordem pública, não tem mais risco dele voltar a delinquir no exercício da profissão. Foi preso porque estava com risco de fugir, né? Entregou o passaporte, deu o endereço, se comprometeu de 2 em 2 meses ali, comparecer ao fórum para comprovar que está trabalhando, que continua morando no mesmo lugar, qual é o risco para a instrução processual, para a aplicação da pena? Ou seja, não tem fundamento aí para a decretação da prisão preventiva. Então, deixou de existir esse fundamento, né? Uma vez existia, deixou de existir, quando isso não é feito de forma automática, cabe aí também impetração de habeas corpus fundamentado nesse inciso 4. 5. Quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza. Na nossa aula de liberdade provisória, nós falamos sobre isso, as hipóteses de concessão ou não da fiança. A lei estabeleceu quando cabe, não der a oportunidade do pagamento de fiança, impetra habeas corpus contra isso. 6. Quando o processo for manifestamente nulo. Normalmente, quando a gente tem uma nulidade no processo penal, e vocês vão ver isso nas nossas próximas aulas, que a gente vai trabalhar bastante a tese de nulidade, quando a gente tem uma tese de nulidade no processo penal, nós costumamos trabalhar essas teses nos momentos processuais oportunos, seja na resposta à acusação, nos memoriais, na apelação. Quando eu não tenho um momento processual oportuno, né, quando eu não tenho um prazo para trabalhar aquela peça, uma peça específica naquele momento, eu não vou deixar esse vício perdurar, esse vício se estender. Então, eu me valho de um habeas corpus, que é uma peça que não tem momento processual oportuno, muito flexível, que é admitida em qualquer fase da persecução penal, eu utilizo do habeas corpus para alegar essa nulidade. E 7, quando extinta a punibilidade. Se ocorreu a prescrição, eu vou me valer do habeas corpus para também, quando não houver momento processual oportuno, para poder alegar esta prescrição. Sempre lembrando, quando não tiver momento processual oportuno, eu vou me valer do habeas corpus. Quando tiver momento processual oportuno, aí é essa peça específica daquele momento processual oportuno, com prazo específico que vai ser utilizado. Voltando aqui ao nosso slide, né, de quem é a competência para poder analisar esse pedido de habeas corpus. Eu vou sugerir para vocês fazerem o mesmo raciocínio que a gente fez até aqui. Primeiro eu vejo se a competência é da Justiça Federal, com base no artigo 109 do Código Penal. Se não for competência da Justiça Federal, aí eu vejo se é vara especializada, júri eleitoral. Não sendo vara especializada, aí eu vou endereçar para a vara criminal genérica, tá? O endereçamento. A gente tem que se atentar que o habeas corpus ele é sempre endereçado para a autoridade superior à autoridade coatora. Então, vamos imaginar que o delegado seja a autoridade coatora. É ele que está coagindo, é ele que está restringindo o direito de ir e vir do meu cliente. Se ele é autoridade coatora, eu vou endereçar o meu habeas corpus imediatamente para o juiz. Tá? Vamos imaginar que o delegado tenha prendido em flagrante. Eu vou endereçar, ele é autoridade coatora, eu vou endereçar meu habeas corpus para o juiz. Não é o delegado a autoridade coatora, é o juiz, porque o juiz decretou a prisão preventiva ou decretou a prisão temporária. Então, o juiz é a autoridade coatora, eu vou endereçar o meu habeas corpus para a autoridade superior à autoridade coatora, qual seja Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, se a competência for da Justiça Federal. O endereçamento é sempre feito dessa forma, dirigido sempre à autoridade imediatamente superior à coatora, não hierarquicamente, mas juridicamente superior à coatora. Então, em termos de instância, né, eu estou o delegado como autoridade coatora, eu endereço para o juiz. Eu tenho o juiz como autoridade coatora, eu vou endereçar para o tribunal. O Tribunal de Justiça como autoridade coatora, eu vou endereçar para o STJ. STJ como autoridade coatora, eu vou endereçar para o STF, ok?
Se é para o tribunal, que o habeas corpus interessado, ele vai ser sempre dirigido ao seu presidente, o presidente do tribunal, e aí o presidente do tribunal vai depois encaminhar para uma das turmas, e aí as turmas, a gente vai ter o sorteio ali do relator responsável por aquele habeas corpus. Legitimidade. Quem é que pode impetrar o habeas corpus? Falei para vocês aqui no começo da aula. O habeas corpus é a única peça que não é de legitimidade exclusiva de advogado. Ou seja, qualquer pessoa do povo pode impetrar um habeas corpus a favor de quem quer que seja. Nós tivemos aí durante muitos períodos mais polêmicos, né, em que envolveu aí prisões de deputados, de ex-presidentes, em que pessoas que se identificavam com a filosofia política daquele candidato, daquele deputado, daquele ex-presidente, as pessoas acabavam, diante do risco, da iminência daqueles candidatos, daquelas autoridades em serem presas, por estarem aí sendo acusadas, investigadas em escândalos, né, de condutas criminosas, várias pessoas que seguiam aquela filosofia partidária acabavam impetrando habeas corpus em favor de determinados políticos, tá? Isso é totalmente legítimo, não necessariamente se consegue a ordem de habeas corpus, porque em que pese a legitimidade ser de qualquer pessoa do povo, o conhecimento jurídico ainda é técnico, né? Quem é advogado é que sabe, é que conhece o direito e o direito penal, mas muitos estudantes de direito, estagiários, na época, acabaram se mobilizando e impetrando o habeas corpus em favor dessas autoridades políticas. Mas ainda que qualquer pessoa possa impetrar o habeas corpus, a gente sempre defende que a pessoa mais capacitada é o advogado. Então, legitimidade é uma ação, o habeas corpus é uma ação que possui uma identidade única, pois, para maior proteção do direito à liberdade de locomoção, estendeu a legitimidade para a propositura, comumente apenas concedida a advogado, a todos os que se sentirem ameaçados ou lesados em seu direito de ir e vir. Então, nesse sentido, é comum até mesmo que uma pessoa que se encontre em cárcere possa elaborar o seu pedido de habeas corpus, ressaltando que o advogado é o profissional capacitado para elaborar essa peça e que, portanto, embora seja dispensável, o intermédio de um procurador não deixa de ser aconselhável a consulta de um advogado, né? É o que eu acabei de falar para vocês. Tanto é que a gente fala assim, pessoas que estão recolhidas em cárcere possam elaborar o seu próprio pedido de habeas corpus. Nós temos um caso bastante emblemático que aconteceu exatamente dessa forma, que foi um pastor que foi condenado pela prática de um crime de estupro. Ele foi preso, condenado, estava cumprindo pena e na fase de execução penal ele ganhou um código penal de um doutrinador muito famoso, um código penal comentado, e ele começou a estudar esse código penal e verificar, através dos comentários doutrinários e jurisprudenciais, algumas brechas na lei de crimes hediondos, em que previa essa lei de crimes hediondos a impossibilidade da progressão de regime para quem cometia crimes hediondos. O estupro é um crime hediondo. Através dessa brecha que ele encontrou na lei dos crimes hediondos, ele mesmo redigiu o seu próprio habeas corpus, conseguiu com que o Supremo Tribunal Federal permitisse a progressão de regime em crimes hediondos, cujo texto da lei previa expressamente a impossibilidade. Conseguiu a declaração da inconstitucionalidade desse dispositivo e isso abriu um precedente para alteração na legislação dos crimes hediondos, e hoje a lei dos crimes hediondos, desde, se não me engano, março de 2007, prevê a possibilidade da progressão de regime para quem comete crime hediondo. Então, vejam, um pastor que não era formado em direito, não era advogado, aproveitou o tempo aí de cárcere para estudar o Código Penal, a legislação extravagante, e conseguiu aí alterar até mesmo a legislação para todo mundo posteriormente, né? Prazo.
Na verdade, o habeas corpus não tem um prazo processual oportuno, tá? Para impetrar. Como eu disse para vocês, é uma peça bastante flexível, que pode ser impetrada em qualquer fase da persecução penal. Então, ele é muito utilizado quando eu não tenho momento processual oportuno, não tenho uma peça cabível naquele momento específico e que precisa ser alegada aquela tese, né? Como eu disse para vocês, a extinção da punibilidade, eventualmente uma nulidade. Então, não existe momento processual oportuno para impetrar a ordem de habeas corpus, isso é, pode ser impetrada em qualquer fase da persecução penal, seja inquérito, ação penal, após o trânsito em julgado da sentença e até mesmo antes da violação de qualquer direito. Que quando isso acontece, é violação, a respeito da violação do direito, a gente chama de HC preventivo, ok? Teses. Quais são as teses possíveis aí? São várias. Nós vimos aí o artigo 648 do CPP, que traz todas as hipóteses de impetração, motivos para impetração de habeas corpus, mas esse rol não é um rol taxativo, tá? É um rol exemplificativo e a gente pode ter outras hipóteses além dessas. Então, são várias as teses possíveis em sede de habeas corpus, mas depende também da modalidade do habeas corpus. A gente tem duas modalidades, o repressivo e o preventivo. O repressivo é aquele em que eu já tive um direito violado, então eu vou impetrar o habeas corpus para ter devolvido o meu direito violado. E o preventivo é aquela modalidade de habeas corpus em que corre o risco do meu direito ser violado, então eu estou prevenindo que ele seja violado. Na prática, a maior diferença entre esses dois tipos de habeas corpus está na fundamentação. No habeas corpus preventivo, é necessário fundamentar pela ameaça. O preventivo significa dizer, o meu direito corre o risco de ser violado. Ainda não foi. Então, eu preciso fundamentar na minha peça onde é que está o perigo, né? O periculum in mora, o fumus boniuris, é o perigo da demora, a fumaça do direito, onde é que está esse risco do meu direito ser violado. Já no habeas corpus repressivo, eu tenho que necessariamente na minha peça mostrar onde é que essa lesão, essa violação foi praticada, tá? Então, trata-se de demonstrar a ilegalidade ou a desproporcionalidade na medida que decidiu por tolher a liberdade do indivíduo. Nomenclaturas. Quais as terminologias que a gente utiliza nessa peça? O nosso cliente vai ser o paciente, tá? É quem vai se beneficiar com a ordem de habeas corpus. Então, portanto, a pessoa física em favor de quem se impetra o habeas corpus. O impetrante é quem impetra a ordem de habeas corpus, que no caso seremos nós, advogados, tá? O impetrante. E a autoridade coatora, que é a autoridade responsável aí pela coação ilegal, por essas hipóteses que a gente viu no artigo 648 do CPP. Então, paciente, quem sofre a coação, impetrante, quem impetra o habeas corpus, a autoridade coatora, que é a autoridade responsável pela coação ilegal. Pedido vai depender da tese trabalhada. Se eu quero uma extinção da punibilidade, eu vou pedir, então, que através do habeas corpus seja declarada a extinção da punibilidade, pela prescrição, por exemplo. Se eu quero o reconhecimento de uma nulidade, eu vou pedir que através daquele habeas corpus seja declarada uma nulidade nos termos do artigo 564. Eu quero que seja devolvida a liberdade do meu cliente porque a prisão preventiva é ilegal, então eu vou pedir a concessão da ordem de habeas corpus para a expedição de um alvará de soltura por não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que é o que estabelece as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, ok? Bom, então depende da tese trabalhada, mas normalmente todo habeas corpus deve ter o pedido de concessão de liminar. O que é a concessão da liminar? É a urgência, tá? É a urgência. Eu primeiro peço a concessão de uma liminar, essa liminar é concedida, e aí depois o habeas corpus vai ser julgado para ver se mantém a liminar concedida. Então, é esse o raciocínio, tá? Peço a liminar, depois vou pedir para que a autoridade coatora passe informações. Que informações são essas? Quem estiver, a autoridade responsável por analisar nosso pedido de habeas corpus vai pedir para que a autoridade responsável pela coação
ela acabe dando informações sobre isso. Por que que você tá prendendo ele? Por que que você, juiz, decretou a prisão preventiva dele, né? Então, pede sempre a concessão de liminar e o pedido de informações à autoridade coatora. E aí, depois, ao final, a concessão de ordem de habeas corpus e, se o seu cliente estiver preso, na sequência, o alvará de soltura, se for a modalidade repressiva. Vocês vão ver aqui nessa aula que não necessariamente eu peço só alvará de soltura, tá? Eu posso pedir a expedição de um salvo-conduto, eu posso pedir a expedição de um contramandado de prisão, eu posso pedir a revogação da prisão preventiva. Então, vai depender do meu objetivo com o habeas corpus, qual a minha finalidade com esse habeas corpus. Então, eu mostro para vocês aqui já na sequência, na aula, o que vai acontecer. Tramitação é esse passo a passo, né? O passo a passo da peça na prática, só para vocês poderem entender melhor o funcionamento dela. O habeas corpus é impetrado perante o juízo competente, tem a conclusão, né? E se for juiz ou tribunal, vai para a conclusão do juiz ou do tribunal, concede ou não a liminar, aí pode haver a determinação da apresentação do paciente, se for o caso, se não, vai direto para o pedido de informações à autoridade coatora, abre vista para o Ministério Público, que se for em segunda instância vai se manifestar em segunda instância também, e a possibilidade de determinação de diligências e na sequência o julgamento. Pode acontecer em segunda instância, quando há impetração de um habeas corpus, até mesmo em primeira instância perante o juiz, do juiz ou do desembargador entender a necessidade de se realizar diligências. O que são essas diligências? São provas, né? Que até então não foram apresentadas aqui nesse habeas corpus e que, para a concessão ou não dessa ordem, a concessão ou não dessa liminar, precisam ser produzidos. Então, é possível a determinação dessas diligências. E aí, na sequência, uma vez feitas as diligências, abre vista para o relator e o julgamento. É importante aqui, ó, coloquei para vocês que o habeas corpus ele possui uma preferência de julgamento. O que é essa preferência de julgamento? Se entrar no tribunal, por exemplo, um habeas corpus e uma apelação, o habeas corpus vai ser julgado primeiro nesse tribunal, antes da apelação. Ele tem prioridade de julgamento, prioridade de tramitação. Tá? Então, às vezes, tecnicamente, você até pode interpor um recurso, às vezes até tem uma outra medida, por exemplo, um rese contra a denegação de um habeas corpus, mas ao invés do rese, você pode impetrar um outro habeas corpus. E aí, qual é a vantagem? Que o rese, por ser um recurso, não tem prioridade de tramitação. E o habeas corpus tem. Então, entre um rese e um habeas corpus que seriam cabíveis dentro daquele mesmo caso, daquela mesma situação, é mais vantajoso um habeas corpus, porque ele tem essa prioridade de tramitação. Bom, como é que a gente identifica esta peça, tá? Através das nossas perguntinhas-chave. Aqui, se tem processo, tem sentença, tem trânsito em julgado, não vai fazer muita diferença também, porque a gente já falou que o habeas corpus é uma peça flexível e ele cabe em qualquer fase da persecução penal. Mas pode dar uma referência aí para vocês saberem em que fase da persecução penal a gente está. Então, pode sim, pode ter processo, como não, pode não ter processo. Tem sentença? Tem, como não pode ter sentença e não influenciar absolutamente nada na impetração do habeas corpus, única e simplesmente para vocês se localizarem na fase da persecução penal. Localização. Quais outras, já que as perguntinhas mágicas aí não vão nos ajudar muito na identificação da peça, quais outras informações podem nos ajudar aí, ó? Há risco ou violação ao direito de locomoção? Meu cliente está correndo risco no seu direito de ir e vir? Por exemplo, tem mandado de prisão expedido contra ele? Ou foi decretada a prisão dele? Isso que a gente tem que analisar, tá? Outras informações que o problema vai dar para a gente. Tem ilegalidade ou abuso de poder? Ou seja, uma das hipóteses lá do artigo 648 do CPP? Como eu disse para vocês, esse 648 é um rol exemplificativo. Eu posso ter outras situações além daquela, mas normalmente aquelas são as mais comuns. Tem ali algum abuso de poder? Algum pedido que foi feito e foi negado, em que é direito do nosso cliente, que não está lá no 648, mas tem abuso de poder, a gente vê que há um abuso aí por parte da autoridade responsável. Pode impetrar habeas corpus.
Outra informação, eu não tenho prazo específico, é uma peça que pode ser impetrada a qualquer momento, então isso contribui muito também para a gente identificar essa flexibilidade, sem ter um momento processual oportuno, lá na linha do tempo, que a gente vai trabalhar bastante nas nossas próximas peças, a linha do tempo eu não tenho um momento específico de uma peça específica. Então o habeas corpus é bem flexível, né, com relação às fases da persecução penal. Ele pode ser liberatório, que é, ou seja, para devolver a liberdade, ou preventivo, para evitar a coação. Então, um é o liberatório, o outro é o preventivo, né, que impede aí que ele seja preso. E aí o pedido também vai variar nesse sentido. Quando a gente tem HC preventivo, normalmente a gente costuma pedir aí salvo-conduto. O que é o salvo-conduto? É esta proteção para que aquele direito não seja atingido, para que aquele seu cliente não seja preso caso ele esteja correndo o risco de prender. É muito comum isso, esse HC preventivo, nesses casos de CPI, em que a gente vê que o investigado ali na CPI foi convidado para o seu interrogatório, para um depoimento, mas ele está com receio de sair de lá preso. Então, ele vai ao STF ou ao tribunal competente e impetra um habeas corpus justamente para obter esse salvo-conduto, para poder participar dessa CPI e sair de lá com essa proteção de que não vai ser preso, tá? Referências. O problema vai trazer para a gente aí também informações sobre a possibilidade de prisão do paciente ou a realização de ato no qual ele não quer comparecer. E aí esse exemplo que eu falei de CPI ou até mesmo um interrogatório, ele não quer comparecer porque está com medo de sair preso de lá. Impetra um habeas corpus para conseguir obter esse salvo-conduto, tá? Bom, aqui nesse tópico 3, a gente tem uma informação importante que vai servir para a gente até nas aulas futuras. Quando eu tenho um HC indeferido, se esse indeferimento foi em primeira instância, eu tenho outras duas opções. Eu posso me valer de um RESE, que é um recurso em sentido estrito, ou de um outro habeas corpus. Se este HC foi indeferido em segunda instância, eu posso me valer de um ROC ou outro habeas corpus. Então, vamos pensar o seguinte. Eu pedi um HC aqui para o juiz não deu. Eu passo a ter outras duas opções, um outro HC ou um RESE para o TJ ou o TRF, tá? Se eu impetrei um HC no TJ, por exemplo, tá? Impetrei aqui um HC no TJ, o TJ não deu. Eu posso impetrar um ROC ou outro HC perante o STJ. Tá? Então, a gente vai ver isso na aula de RESE, na aula de ROC, eu vou dar mais detalhes para vocês sobre isso. Em se tratando de segunda fase da UAB, se foi denegação de um habeas corpus, seja em primeira instância, muito provavelmente a OAB vai querer que você faça um RESE. Se foi a denegação de um HC em segunda instância, muito provavelmente a OAB vai querer que você faça um ROC, tá? E para deixar claro isso, ela vai deixar no enunciado: elabore a peça cabível diversa de habeas corpus. Se for isso e foi denegado um habeas corpus de primeira instância, é RESE que a OAB quer. Se houver essa informação, elabore a peça cabível diversa de habeas corpus e o que foi denegado foi um habeas corpus em segunda instância, é o ROC que ela quer, tá? Mas a gente vai ver mais detalhes quando a gente for trabalhar essas duas peças, o RESE e o ROC. Qual é o conteúdo de uma peça de habeas corpus? A gente tem o próprio texto da lei trazendo para a gente já o que uma petição, uma peça de habeas corpus precisa conter. E esse conteúdo está lá no artigo 654 do CPP, tá? Ó, o habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. Parágrafo 1º. A petição de habeas corpus conterá 1. O nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e de quem exercer a violência, coação ou ameaça. Gente, então assim, tá aí, ó. O próprio texto da lei está dizendo para a gente
qual é o conteúdo que uma petição de habeas corpus tem que ter. B, a declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor. C, a assinatura do impetrante ou de quem a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências. Veja, então, ai, Marina, eu não lembro qual é a estrutura do habeas corpus. Precisa lembrar, está no texto da lei. Tá? É só deixar em destaque aí o 654, colocar o clipes aí, como lá da cor que eu sugiro para vocês no material complementar do Vai de Penal, de grifar os artigos de lei, pode colocar como base legal, tá aí o conteúdo, tá? Então, precisa ter aí a coação, na petição, né, de habeas corpus, a descrição da coação ilegal, o que dá o seu direito de ir e vir, que está correndo risco, né, as hipóteses lá do 648, não temos preliminares, e os pedidos podem ser. Aí vai depender, foi o que eu falei para vocês, vai depender do objetivo do meu habeas corpus, o meu pedido vai variar. Pedido de liminar, eu sempre vou fazer toda vez que eu tiver a fumaça do bom direito, ou seja, um risco do meu direito ser violado e um perigo na demora, toda vez que eu tiver urgência, né? Então, eu estou sendo investigado num processo, eu fui convocado para ser ouvido numa CPI. Então, corre o risco de, ao comparecer para ser ouvido, seja no interrogatório, num processo penal ou numa CPI, de eu sair preso de lá. Então, isso é o fumus boniuris, né? A fumaça do direito aí que está me dando a entender que o risco existe. E o perigo da demora é que, se eu deixar para tomar providência depois disso, depois de comparecer o ato, eu posso sair de lá preso. Então, por isso, a necessidade dessa concessão da liminar para te proteger antes disso. Se eu for impetrar um HC preventivo, nesses moldes que eu falei para vocês, para evitar que o meu direito seja violado, eu vou sempre pedir um salvo-conduto. Então, gravem isso. Toda vez que eu quiser impedir que o meu direito seja violado, eu vou me valer de um salvo-conduto. Agora, se o problema te disser que teve um mandado de prisão expedido, seu cliente teve uma prisão decretada, vou até colocar aqui, ó, prisão decretada, e já expediram mais a expedição do mandado. Se expedir o mandado, para cumprir não precisa muito. Para cumprir esse mandado e ele ser preso, não precisa muito. Então, o que eu vou pedir no meu habeas corpus? A expedição de um contramandado de prisão, tá? A expedição de um contramandado de prisão. Prisão decretada, expedição do mandado. Para cumprir, falta pouco. Não cumpriu ainda. Então, como não cumpriu, eu peço a expedição de um contramandado de prisão. Se eventualmente teve a decretação da ordem de prisão e essa prisão, aqui a prisão preventiva, expediu o mandado, mas a prisão foi cumprida, ou seja, seu cliente está preso, quando ele está preso a gente quer o quê? Que ele seja solto. E para ser solto eu preciso ter um alvará de soltura, ok? HC contra decreto de prisão preventiva. Então, veja, só decretou a prisão, não fez essas etapas que a gente falou aqui. Decretou a prisão, não expediu o mandado, não cumpriu. Está bem antes disso, está bem no comecinho, só decretou. Quando só decretou, eu vou pedir a revogação desta prisão preventiva, tá? Revogação dessa prisão preventiva. Outras possibilidades de habeas corpus, HC contra nulidade ou para trancamento de inquérito ou processo. Foi aquilo que eu falei para vocês, a primeira hipótese do artigo 648 do Código de Processo Penal. Quando houver justa causa, né? Não tem aí elementos mínimos de autoria e materialidade, não tem prova de autoria e materialidade. Como é que eu vou deixar esse processo ir adiante? Como é que eu vou deixar esse inquérito ir adiante? Às vezes, seu cliente não está nem preso. O que você não quer é que esse inquérito e esse habeas corpus avancem. Então, para evitar que ele avance por ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade, impetra o habeas corpus para trancar, para acabar com aquele processo, para acabar com aquele inquérito policial, tá? Então, é esse outro fundamento do inquérito. Que a gente pode ter também, eventualmente, se eu tiver uma nulidade,
ou uma extinção da punibilidade aí. Eu posso me valer de um habeas corpus, que são as hipóteses lá do 648 que a gente já trabalhou aqui, ok? Bom, vamos direto para o nosso problema. O João, nosso cliente, primário, bons antecedentes, foi denunciado pelo crime previsto no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6, combinado com o artigo 69 por 3 vezes, ambos do Código Penal. Para começar, não, ainda que você saiba de cor, aqui ó, Marina, eu sei que isso aqui é um estelionato por emissão de cheque sem previsão de fundos, tá? Eu sei aqui de cabeça. Eu recomendo, ainda que você saiba de cabeça, abra o seu código no dia da prova e leia, tá? Quais são o conteúdo do caput, dos parágrafos, dos incisos, das alíneas, porque muitas teses, em especial quando envolve agravante, causa de aumento, quando envolve desclassificação de crime de um qualificado para um simples, a tese sai desses parágrafos, desses incisos, dessas alíneas. Então, não queira confiar, você deve sempre confiar no seu potencial, mas não use e abuse disso, né? Beleza, eu sei que é aqui estelionato, com emissão de cheque sem provisão de fundos. Artigo 69, concurso formal, né? Então, mas eu vou conferir. Vou abrir o código e vou conferir, ok? Ambos do Código Penal, porque teria emitido cheque sem provisão de fundos. Consta do inquérito policial, lavrado em razão dos fatos, que João, no dia 5 de setembro de 2005, emitira 5 cheques para serem descontados mensalmente, sendo o primeiro para pagamento à vista, referente às prestações de uma máquina de lavar que João teria comprado de Antônio. Antônio receber o valor relativo aos 2 primeiros meses, não recebendo os dos demais, os 3 últimos cheques, por insuficiência de fundo. Ao ser citado para ação penal em curso, João não foi encontrado, pois havia se mudado para lugar desconhecido. Com base na revelia do acusado, então assim, se ele não foi encontrado, decretou a revelia dele. O meritíssimo juiz da Vara Criminal da Comarca da Capital, em 24 de abril de 2006, determinou a suspensão do processo, decretando a prisão preventiva de João. Questão: como advogado de João, escolha o melhor meio para a sua defesa e redija a peça. Pessoal, como no unificado nunca caiu um habeas corpus, eu trouxe para vocês aí um problema que foi cobrado em exame de ordem, mas antes da unificação. Então, por isso que vocês podem ver aí que a data do fato é uma data antiga, né? Porque foi cobrado antes da unificação. Mas isso não faz diferença. O que é importante para a gente aqui é a questão jurídica, é entender aí o cabimento dessa peça e as teses que estão por trás dela. Primeiro, vamos pensar o seguinte: se a gente for ver as expressões, as 3 frasezinhas mágicas, né, perguntinhas mágicas, tem processo, tem sentença, tem trânsito, tem julgado, qual a conclusão que eu chego aqui? Tem processo, tá? Aqui fala, ó, ao ser citado para ação penal em curso, então significa que eu tenho um processo. Se eu pegar na linha do tempo, eu tenho uma denúncia e aqui na citação, que é o próximo ato após a denúncia, ele não foi localizado, tá? E aí, então eu tenho processo, mas aparentemente eu não tenho sentença. Por quê? Porque como ele era revel, o juiz determinou a suspensão do processo e decretou a sua prisão preventiva. Então, a sentença vem aqui no final. Ele não foi localizado, aqui o juiz fez o quê? Determinou a suspensão do processo e decretou a prisão preventiva dele, o que é absolutamente possível. Falando aqui, então, em termos de localização na fase da persecução penal, eu estou diante de um processo, tá? Mas sem momento processual oportuno. Por quê? Porque ele não conseguiu ser citado. Se ele tivesse sido citado, aí eu falaria no momento processual oportuno, que na sequência é a resposta à acusação, que deve ser apresentada no prazo de 10 dias. O problema é que ele não foi localizado, então ele não foi citado.
Como ele não foi citado, o juiz, como proteção aí para o processo, para não correr a prescrição, decretou a suspensão do processo e a prisão preventiva dele. Por quê? Porque ele está, teoricamente, em local incerto e não sabido, desconhecido. Bom, então, em termos de fases de persecução penal, de momento processual oportuno, eu não tenho prazo específico, não tenho um prazo de uma peça específica. Se ele tivesse sido citado, como eu falei para vocês, caberia a resposta à acusação. Como não foi citado, eu tenho essa flexibilidade aí. O que acontece nesse caso? Ele foi denunciado e o juiz decretou a prisão preventiva dele no meio do processo. Então, ele corre o risco de ser preso. Se não tem prazo oportuno para uma peça específica e ele corre o risco de ser preso, então eu estou falando aqui numa das hipóteses do 648, né? Está no risco de sofrer uma coação ilegal. Quando é que a gente está diante de uma hipótese de revelia no processo penal? A lei diz que a revelia acontece quando o réu devidamente citado, ele não comparece, não constitui advogado e não apresenta a resposta à acusação. Se isso acontecer, significa dizer que o juiz pode decretar a revelia do réu. E qual é a consequência da revelia no processo penal? Não é a mesma do processo civil. No processo civil, o réu presume-se contra ele os fatos narrados da inicial. No processo penal, isso não pode acontecer. Por quê? Porque a gente tem o princípio da presunção de inocência. Não dá para presumir como verdadeiros fatos narrados na inicial se em favor do réu vigora o princípio da presunção de inocência. Então, não tem esse efeito a revelia no processo penal, de presunção da veracidade dos fatos. Qual é o efeito da revelia no processo penal? Significa dizer que o réu deixa de ser intimado para os demais atos do processo. Então, daqui para frente, uma vez revel, todos os outros atos que forem praticados no processo penal, o réu não vai ser mais intimado. Mas o juiz, por precaução, como eu disse, para proteger este processo, para impedir que ocorra aí uma prescrição e para evitar que o réu frustrar a execução penal no futuro, ao ser condenado, o réu não cumpra a pena, ele decreta a suspensão do processo e também aí decreta a prisão preventiva, tá? Então, só para relembrar um pouquinho a questão da revelia no processo penal. Vamos aqui, então, para o nosso gabarito. Opa, problema a gente viu, né? O nosso gabarito. A gente tem aí a peça um habeas corpus, como eu já tinha desenvolvido o raciocínio com vocês. Não tem momento processual oportuno, é um momento flexível, tem o risco aí de violação ao direito. Como a autoridade coatora aqui no problema é o juiz, porque o juiz decretou a prisão preventiva, este habeas corpus vai ser impetrado para a autoridade superior à autoridade coatora, que no caso é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Porque o problema ocorreu aqui na cidade de São Paulo, como diz o enunciado aqui, ó, o processo está correndo na vara criminal da comarca da capital. E o habeas corpus, como ele é impetrado perante o tribunal, né, no caso, sendo o juiz a autoridade coatora, a autoridade superior à coatora, nesse caso, que é o juiz, vai ser endereçado na pessoa do presidente do Tribunal de Justiça. O que eu quero com esse meu habeas corpus? Declarar a ilegalidade desta prisão, tá? Dizendo que não tem justa causa para esta prisão preventiva, né? Porque ele, apesar de ser obrigado, né, pela lei, quando se mudar, fornecer o endereço, se não realmente decreta a revelia, significa dizer aqui, ó, que ele, ao emitir esses cheques tinham provisão de fundo. Porque se você for ver, pelo enunciado aqui pela tese, quando ele emitiu 5 cheques. Os 2 primeiros foram compensados, então tinha provisão. Então, esse fato é um fato, teoricamente, atípico, porque para poder praticar este estelionato, ele já teria que emitir o cheque sabendo que o cheque não teria provisão de fundo. E nesse caso tinha, tanto é que 2 compensados, tá? Então aí, ó, o que eu vou trabalhar na minha tese? Dizer que não tem motivo para a decretação da prisão preventiva, porque não estão presentes os requisitos do artigo 311 e 312, tá?
Por quê? Porque ainda que ele seja revel, a simples revelia pode sim o juiz se valer dessa precaução para poder querer evitar que, ele frustre eventualmente o cumprimento da pena, mas pura e simplesmente decretar a prisão pelo fato dele ser revel não é fundamento suficiente. Então a nossa tese vai ser essa: a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, tendo em vista ela ser fundamentada única e exclusivamente na revelia e a revelia não ser uma hipótese prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. Estrutura da peça, aquela estrutura que eu falei para vocês de petição simples com endereçamento, né? Se tiver inquérito, processo penal, se tiver ação penal, eu posso mencionar tanto aqui como no próprio corpo da peça na introdução. Vou fazer a introdução dos fatos do direito do pedido. Aqui eu mencionei com vocês anteriormente na aula que a introdução, essa parte aqui da introdução, ela seria um pouquinho diferente das outras duas peças que a gente viu até então. Por quê? Porque nessas peças eu sempre venho o réu através do seu advogado. Aqui não, aqui é o advogado que vai ser o impetrante em favor do réu. Então há essa inversão na hora da introdução da peça. Vocês vão ver isso quando eu mostrar a peça para vocês. Na parte dos fatos, eu vou contar a historinha e mostrar onde é que está essa coação. Lembra do fumus boniuris, né? Onde está o risco aí do direito ser violado. Depois eu mostro realmente onde é que isso está fundamentado na lei, aí é artigo 6, as hipóteses do artigo 648 do CPP. E os requerimentos possíveis. Aqui eu coloquei alguns exemplos, porque pode variar dependendo da tese do habeas corpus. Então, a gente tem aí a oitiva do Ministério Público, né? Porque por ser habeas corpus, a gente sempre pede a oitiva do Ministério Público, a concessão da liminar em razão da urgência, informações da autoridade coatora, que neste caso aqui é o juiz que decretou a preventiva, e ao final concedendo a ordem de habeas corpus com a expedição do alvará de soltura, se for o caso. Neste caso aqui, ele não está preso ainda, o juiz só decretou a prisão preventiva. Então, do que a gente viu lá na parte teórica da aula, quando decreta a prisão preventiva, só decretou, mas nem expediu o mandado, nem cumpriu, eu peço o quê? A revogação da prisão preventiva. Esse vai ser o meu pedido, tá? Então, vamos aqui para a estrutura da nossa peça, ó, o endereçamento para o desembargador-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Como eu não sei o nome do advogado, eu não posso inventar, aí eu venho qualificando o advogado aqui, ó, nacionalidade, estado civil, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, o número, o endereço dele, mas sem inventar nenhuma informação, tá? Vem a presença de Vossa Excelência, fundamento, artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, combinado com 648, inciso 1. Ó, preciso dizer aqui qual das hipóteses do inciso 1 está fundamentando o meu pedido. Por quê? Porque aqui eu estou falando da ausência de justa causa para a decretação da prisão preventiva. Revelia não está nas hipóteses do 312, apesar de ser uma proteção para o juiz, tá? Mas não está na hipótese do 312. Impetrar a ordem de habeas corpus em favor de quem? Aí eu qualifico o nosso cliente todo, tá? Que está na iminência de sofrer flagrante coação ilegal por determinação do MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca da Capital, processo número, e aí pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Então, eu tenho que colocar aí qual é o risco que ele está sofrendo já nessa introdução. Então, vejam que comparado com as nossas aulas anteriores, com as nossas peças anteriores, há uma inversão aí nessa introdução. Eu começo falando primeiro do advogado, depois eu entro colocando aí as questões envolvendo o nosso cliente, o paciente. Aqui eu vou para a síntese fática, né, que é o resumo do que aconteceu no fato. Então, eu vou dizer que ele foi denunciado por qual crime, 3 vezes pelo concurso formal, todos do Código Penal, pois teria emitido aí cheque sem provisão de fundos. Consta do inquérito policial, lavrado em razão dos fatos, que o paciente, no dia tal, emitiu os 5 cheques, houve o pagamento de 2, só os 3 últimos não foram compensados, ao ser citado ele não foi encontrado,
E aí, com base nisso, o juiz decretou a prisão preventiva dele e a suspensão do processo. Vou para o direito trabalhar a minha tese. Usar sempre expressão condutora de raciocínio, tá aqui, ó. Inicialmente, uma expressão para introduzir a minha tese. Então, lembrando que a gente começa com a tese, mostro onde é que isso está no caso concreto e, ao final, eu faço uma conclusão barra pedido. Então, com relação a essa peça, essa tese, né, que a gente vai trabalhar aqui, eu preciso mostrar para o desembargador, para a autoridade que vai julgar meu habeas corpus, o cabimento desta minha medida. Então, por isso que eu, inicialmente, no tocante ao cabimento da presente medida, cumpre destacar a presença da regra do artigo 648, inciso 1 do CPP, que determina que ocorrerá coação ilegal quando não houver justa causa para prisão. Aí eu vou mostrar, no caso concreto, onde é que está essa falta de justa causa. Então, está aqui, ó, a falta de justa causa no presente caso pode ser identificada diante da ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos termos do que prevê o artigo 312 do CPP. Lembrem sempre de fazer o que eu já falei para vocês em aulas anteriores. Eu mostro o instituto, coloco o respectivo artigo na frente. Então, aqui eu falei do cabimento do habeas corpus e coloquei o texto, a hipótese da lei na frente. Aqui eu falei da não incidência das hipóteses para decretação da prisão preventiva, aí eu tenho que colocar especificamente qual é o artigo da prisão preventiva na frente, tá? E aí aqui eu mostro, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva? Por que não estão presentes? Vou mostrar no próximo parágrafo. A decretação da prisão preventiva do paciente não encontra qualquer respaldo no ordenamento jurídico, sendo manifestamente ilegal, tendo em vista que o referido artigo traz um rol absolutamente taxativo, não admitindo a decretação da prisão fora daquelas hipóteses. É aquele princípio que eu falei para vocês, o princípio da estrita legalidade da prisão cautelar. Ou seja, só pode decretar prisão nas hipóteses expressamente previstas em lei. E o 312 não traz a revelia como essa hipótese, tá? Então, aqui, ao desenvolver o raciocínio jurídico, eu estou mostrando exatamente isso para vocês. A minha tese, onde essa tese está no caso concreto e por que não cabe decretação da prisão preventiva. Aí eu vou para a conclusão. Ausentes, portanto, no caso em tela, os requisitos previstos na lei, não podendo o decreto sustentar-se em simples revelia do acusado. E aí eu vou direto para o meu pedido. Eu poderia, aliás, né, aqui ir direto para o meu pedido, mas eu quis incluir aqui outras informações que estão no problemas, mas para efeito de exame de ordem eu poderia deixar ali, tá? Eu só fiz aqui um reforço, porque o problema me trazia mais informações nesse sentido. Então, eu coloquei aqui, ó, ademais, tanto é que é expressão utilizada para inclusão, real, se destaca. Então, aqui, ademais, o paciente é primário e tem bons antecedentes. Motivo esse que reforça a tese de inaplicabilidade da prisão preventiva. É verdade, se ele é primário e tem bons antecedentes, a chance de ter risco para a ordem pública, que é a primeira hipótese que autoriza a decretação da prisão preventiva, já não está mais presente, do 312. Em remate, é de salientar a necessidade de que seja revogada de plano a prisão preventiva decretada em favor do paciente, uma vez que a ilegalidade do constrangimento que sobre ele recai é gritante. Então, eu coloquei aqui o risco, né? Lembra que a gente falou que precisa colocar o risco da demora para demonstrar a necessidade aí da concessão da liminar? E aí, aqui eu coloco essa questão da estrita legalidade da prisão cautelar, né? E por que isso precisa ser respeitado. Então, não deixa de ser também uma conclusão do meu raciocínio. Como é sabido, a prisão cautelar é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, da não culpabilidade, e até pode colocar aqui da estrita legalidade da prisão cautelar, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida, antecipar a pena que vai ser cumprida, né? Essa é a ideia. Aí eu vou direto para o pedido. O que eu quero com o meu habeas corpus? A concessão de liminar,
Manifestação do Ministério Público, pedido de informações da autoridade coatora e no final que a ordem seja concedida, tá? Então, a concessão de medida liminar no sentido de revogar a ordem da decretação da prisão preventiva, que é o que eu quero, decretou a prisão preventiva, nem expediu o mandado, só decretou, eu quero que revogue. Manifestação do nome Procurador de Justiça, nós temos que lembrar que a gente está em sede de Tribunal de Justiça, em segunda instância não é Ministério Público, não é promotor e sim Procurador de Justiça, na condição de fiscal da lei, para apresentar parecer. O pedido de informações, caso necessário, perante a autoridade coatora inicialmente apontada, que é o juiz, e o provimento da presente ordem de habeas corpus, ou então, se preferirem, a concessão da presente ordem de habeas corpus, declarando a ilegalidade do decreto prisional e, como consequência, revogando a prisão preventiva decretada. Vejam, não tem expedição de alvará de soltura. Por quê? Porque só decretou a prisão, ok? E aqui o fecho de conclusão. Vejam, peça extra para vocês fazerem em casa, que também não foi objeto do unificado, mas foi de outros exames anteriores. O gabarito, e aí eu peço sempre para vocês lerem o gabarito, façam aquele exercício na peça extra, identifique a peça, identifique as teses antes de fazer a peça. Leia o gabarito para você ter certeza de que não passou batido nenhuma tese, e se passou batido, tenta fixar essa tese, tá? E aí, façam essa peça e me enviem para correção. Combinado? Até a próxima aula, então.